É muito irônico e profundamente significativo que a coisa no planeta que mais se assemelha ao atual conceito de divino é o dinheiro. Ele é uma força invisível e imortal que nos permeia e move todas as coisas, onipotente e sem limites, a mão invisível que, como dizem, faz o mundo rodar. O que chamamos de recessão econômica, uma cultura mais antiga poderia definir como Deus abandonando o mundo. O dinheiro está desaparecendo e, com ele, as propriedades do espírito, a força que dá vida ao mundo humano. Enquanto escrevo, ao redor de todo o mundo máquinas estão paradas, fábricas pararam de produzir, equipamentos de construção estão estacionados em canteiros de obra, parques e bibliotecas estão fechando e milhões de pessoas perdem suas casas e passam fome, enquanto habitações estão vazias e comida apodrece em armazéns. Porém, todo o material necessário e esforço humano para construir casas, distribuir os alimentos e retomar as fábricas ainda existe. É algo imaterial, um espírito que traz vida que nos deixou. O que nos deixou foi o dinheiro. Essa é a única coisa faltando. Tão insubstancial na forma de elétrons no computador que é até difícil afirmar que existe em si mesmo, mas é tão poderoso que sem ele a produtividade humana para. Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Ao longo dessa série sobre dinheiro, eu venho trazendo correlações, paralelos entre o dinheiro e o divino. E eu achei muito oportuno começar esse vídeo, que vai ser sobre moedas complementares, com esse trecho que eu traduzi livremente aqui de um livro chamado Sacred Economics, ou Economia Sagrada, do Charles Eisenstein, que é um cara que escreve coisas muito interessantes. Ele escreveu esse livro no auge da crise de 2008, que, como ele dizia, como ele disse, havia comida parada em armazém e gente passando fome. Havia habitações vazias e gente precisando de casa. Mas, numa recessão econômica, não tem lá dinheiro que dá vida às trocas, que dá vida aos nossos talentos, que dá vida à circulação desses bens, desses serviços, desses ativos. Então, se o dinheiro, como ele diz, é algo como o espírito que dá vida a máquinas, que faz o mundo rodar, então será que nós podemos dar vida a esse espírito? Então, nos últimos vídeos eu vim falando sobre mitos que giravam em torno do dinheiro, uma brincadeira para a gente ficar mais ou menos no mesmo lugar em relação a que dinheiro é esse que a gente tem por aí, que a gente usa todo dia. E agora nesse vídeo, nos próximos, ainda nessa série de dinheiro, a ideia é, ok, o que podemos fazer então sobre isso? E nesse vídeo, então, será que nós podemos criar dinheiro? Há muitas histórias de pessoas, empresas, organizações em geral, que por conta própria, principalmente durante enormes crises econômicas, começaram a emitir suas próprias moedas. Foi assim na Grande Depressão nos Estados Unidos, com os Scripps, na mesma época na Áustria com o Orgel, eu não sei falar esses nomes, tá? Mas esse Orgel era emitido pelo município. Os scripts eram mais por pessoas notórias, com muita reputação, ou por empresas e tal. Em Orgel foi o próprio município. Rapidamente se espalhou essa moeda para 200 distritos ou pequenas cidades lá. Na verdade, cada cidadezinha foi fazendo a sua. Na Alemanha, os Wara, ou Vara, que foram criados, como vocês verão, inicialmente por uma empresa, por uma mina de carvão. E na Suíça, o WIR, que está até hoje rodando na Suíça. A última vez que eu vi, dezenas de milhares de pequenas e médias empresas na Suíça usam o WIR até hoje. Quando tem recessão usam mais, quando não está em recessão a economia usam menos, mas estão constantemente usando essa moeda. Alguns dizem é um dos segredos da estabilidade da economia da Suíça. Então, assim, isso não é algo novo, isso já vem acontecendo há muito tempo e esses exemplos todos que eu dei são mais ou menos da mesma época, ali na década de 20, década de 30, onde a gente teve uma grande recessão econômica, né? Então, o ARA, só para vocês terem um gostinho de como podem parecer essas moedas que giram em paralelo à moeda nacional, fiduciária, aquela que eu descrevi no Mito 2, ela tem uma história muito legal, essa ARA. Primeiro, porque ela foi desenhada para ser uma moeda que circula muito.
E algo que faz com que o dinheiro circule muito é se a gente botar nele uma qualidade de empodrecimento, né? Se o dinheiro ele vale menos todo mês, ou de tanto em tanto tempo ele perde valor, então você não vai querer ficar guardando esse dinheiro, você vai querer usar muito esse dinheiro. O Silvio Geisel chamava isso de free money, ou seja, dinheiro gratuito. Então esse Wara, que começou a rodar lá na Alemanha e que vocês vão ver ele ganhou uma certa notoriedade, ele era um desses free money, ele perdia valor ao longo do tempo que fazia com que as pessoas usassem muito ele. Ele foi testado e cresceu a partir de uma cidade, a ideia dele já existia, mas foi uma mina de carvão que ia fechar as portas, né? Que o novo dono da mina de carvão chegou para os funcionários e falou: gente, não temos dinheiro, estamos em crise, como vocês sabem, o país todo tá ficando o pessoal desempregado e etc. Então, vocês topariam receber 90% do seu salário nessa moeda que a gente vai criar, chamada Wara, e só 10% do seu salário eu te pago aqui, acho que era Reichsmark, não sei exatamente a moeda lá da Alemanha na época. E aí a galera ficou meio inseguro, mas assim, né, a história diz que eles voltaram para casa, conversaram com os comerciantes locais, conversaram com a comunidade e falou: bom, entre ficar sem dinheiro e receber 90%, entre ficar sem emprego e receber 90% do meu salário nessa moeda, vamos testar essa moeda. E a garantia que eles davam era que o lastro dessa moeda era o carvão que eles estavam tirando ali, né, no dia a dia na operação da mina. Então aceitaram e começou a girar essa moeda. Eu perdi a data, acho que foi em 29, talvez, 1929, alguma coisa assim. Em outubro de 1931, mais de 2.000 empresas já estavam usando a moeda Wara, inclusive bancos estavam abrindo conta em Wara, quando o ministro das Finanças alemão falou assim, ó, proibimos todas as moedas complementares, né? Porque qual é a questão para o Estado aí? Ele abre mão de uma parte do controle, né? Então ele tem controle sobre a emissão de moedas, essa nacional fiduciária, ele tem menos controle da emissão de uma moeda que é uma mina que tá emitindo, ou hoje em dia com as criptomoedas, já tem outras formas de emissão, além do que o governo controla. Então, proibiu a circulação dessa moeda, e aí o que a gente teve foi, só para vocês terem noção, em 3 anos o desemprego cresceu 500%, a representatividade do partido nazista cresceu de forma fenomenal e o resto da história vocês já conhecem. Não estou aqui dizendo que foi por conta da proibição das moedas complementares que a gente teve todo o experimento nazista, mas o que eu quero lançar aqui como uma provocação é como essas moedas que surgiram em crise e depois foram proibidas, nos Estados Unidos foi a mesma coisa, como elas traziam uma certa resiliência que permitiam que os empregos fossem mantidos e as empresas continuassem abertas. Então, Scripps nos Estados Unidos, Wara na Alemanha, órgão na Áustria, WIR na Suíça, gigante hoje o WIR, até mudou muito, tem muitas críticas em relação a como ele está hoje, comparando com como ele surgiu. Aí você pode estar pensando, cara, mas tudo isso é coisa de gringo, né? Você só falou coisas lá de fora. Bom, Fortaleza, Ceará, 1973, a Prefeitura de Fortaleza desapropriou 1.500 famílias das suas casas, que eram na zona costeira da capital. Você pode imaginar que não eram as pessoas mais influentes e ricas de Fortaleza. Hoje, eu não conheço Fortaleza, mas hoje é conhecida a área como Avenida Beira-Mar. E essas pessoas foram removidas para 20 quilômetros dali. Esse lugar sem eletricidade, sem escola, posto de saúde, telefone, etc. E aí, a partir de mutirões e de uma união comunitária, nasceu o que hoje é conhecido como o Conjunto Palmeira. A história é muito longa, tem 1.000 heróis invisíveis, projetos incríveis, enfim, uma história de superação. O que eu vou fazer hoje é só um recorte para a parte que interessa para aqui o vídeo, mas assim, vale a pena estudar um pouco mais da história do Conjunto Palmeira, tem documentários sobre isso e tudo mais. Mas o fato é que no final da década de 90, depois de eles já terem feito uma primeira urbanização lá no Conjunto Palmeira, a própria população, eles começaram a se indagar em relação a trabalho e renda. Então assim, somos pessoas trabalhadoras que querem trabalhar, querem o melhor pra gente, né? Assim, somos responsáveis e tal, mas por que a gente é pobre? Eles começaram a se perguntar isso, por que nós somos pobres? E aí uma das pessoas importantes nessa caminhada deles é um cara chamado Joaquim de Mello.
E o que ele diz, né, no documentário, tem um artigo legal do Papo de Homem sobre isso, e eu peguei do artigo essa parte do documentário. Ele falava assim, ó, quando a gente fez o primeiro mapeamento, né, eles começaram a estudar a comunidade, os hábitos de consumo, quanto dinheiro elas recebiam e tal, estava lá a resposta. Existiam 20% de pessoas que compravam dentro do bairro e 80% compravam fora. Então circulavam 1,2 milhão de reais, ou seja, eles recebiam 1,2 milhões de reais todo mês. E aí, como é que um bairro que recebe 1,2 milhões de reais todo mês é pobre? E aí eu lembro de uma frase é, que eu acho que foi o Joaquim que falou algum dia que eu estava com ele, assistindo uma palestra dele, que ele falava que a favela não é pobre, ela se empobrece. E aí nota aqui, estou falando de pobreza no sentido econômico, em outros vídeos mais à frente eu vou falar de outros tipos de pobreza, tá? Mas assim, dentro dessa perspectiva, o que eu acho que foi o Joaquim que falou, não quero botar palavras na boca dele que ele não se sinta representado, mas eu acho que foi ele que falou que a economia de uma favela era como um balde, que todo mês você bota um monte de dinheiro lá dentro desse balde, né, ou água dentro desse balde, só que esse balde é furado. Então as pessoas, muito dinheiro entra, mas o dinheiro quase todo sai. Né? Então no caso lá do Conjunto Palmeiras, eles viram que 80% desse dinheiro, né, das pessoas que recebiam esse dinheiro compravam fora do bairro. Então ao invés de eles estarem se enriquecendo uns aos outros, eles estavam deixando esse dinheiro escapar, esse valor que eles tinham pegado. Tem poucos estudos que eu vi sobre o impacto econômico do consumo mais local ou fora. O que eu encontrei, que eu achei mais legal, é de 2004, feito em Chicago, por uma organização que eu vou botar também link aqui embaixo. E no estudo que eles fizeram, que deve ser muito difícil fazer esse estudo e chegar a essa conclusão, eles viram que a cada 100 dólares investidos em negócios locais, ou seja, a padaria do cara que você conhece, a banca, o salão, enfim, que seja, 68 dólares ficavam na economia de Chicago, enquanto se você gastasse esse mesmo dinheiro numa cadeia nacional ou multinacional, uma filial, alguma coisa assim de uma empresa gigante, 43 dólares ficava. Então, de 68 para 43. Essa diferença de 68 para 43, ela é bem representativa. Então, continuando a história do Palmas, depois de ser processado pelo Banco Central e depois legitimado, e que eu honro muito o nosso Banco Central por ter legitimado essa iniciativa, o Banco Palmas hoje está conectado a uma rede de mais de 100 bancos comunitários no Brasil. Bancos que emitem a sua própria moeda para que eles possam fortalecer a economia local e fortalecer esse consumo uma pessoa da outra, para criar processos endógenos de desenvolvimento, processos onde as próprias pessoas conseguem investir no futuro que elas querem, na economia que elas querem, criadas por elas e para elas. Então isso é muito interessante. Esse experimento no Brasil hoje já bastante, bom, primeiro há um tempo relativamente legal assim de experimento, já cresceu, já aprendeu muito, e agora isso se espalhando pelo Brasil. O Brasil é mundialmente famoso pelos seus bancos comunitários. Inclusive eu fui aprender sobre bancos comunitários e sobre o Banco Palmas quando eu estava estudando brevemente, um período breve que eu fiquei na Schumacher College lá na Inglaterra. No conteúdo de economia deles, eles traziam essa questão das moedas complementares e davam como exemplo o Brasil. Então estavam lá os gringos imitando aqui as experiências que a gente estava fazendo por aqui. Então, o que a gente chama de moeda em português, tem essa moeda que você tem no bolso, ou não, mas enfim, aquela moedinha redonda que em inglês chama coin, e a moeda tipo, qual é a moeda do seu país, né? Tipo dólar, real, euro e tal. Então essa moeda, essa criação, em inglês chama currency. E currency tem a mesma etimologia de corrente, de current, tipo corrente sanguínea, tipo a corrente do rio. E eu acho isso muito incrível, né? Quando a gente parou para dar um nome para essa coisa que a gente tinha inventado na língua lá atrás, a gente lembrou da corrente, do fluxo, de como é importante o valor do dinheiro estar na sua circulação, né? Então, imagina um sangue no corpo. Você pode ter bastante sangue no corpo, mas se ele estiver parado, você morre, né? O sangue precisa estar sendo constantemente bombeado. E com dinheiro é a mesma coisa.
Então, o dinheiro que a gente criou hoje, que a gente usa muito, ele tem um atributo dele que ele é muito bom de ser guardado, né? Você guarda o dinheiro no banco, ele não apodrece com o tempo, se você investir ele minimamente bem, ainda mais no Brasil, ele valoriza bastante com o tempo, então é um bom dinheiro para você guardar para o futuro. Mas ele tem um atributo nele que justamente por isso ele não incentiva a circulação, o gasto dele, né, o consumo. Então essas moedas complementares locais, elas geralmente têm esse atributo de alguma forma ser uma moeda que serve para circular, para bombear a economia local. Ela não necessariamente é uma boa moeda para você economizar para um futuro. Por isso que o nome é moeda complementar e tem muita gente que fala moeda alternativa, né? A ideia não é uma alternativa ao real, a ideia é complementar esse dinheiro nacional que já existe com coisas que ele talvez não faça bem, porque ele foi desenhado para determinada coisa, ele é bom para isso, mas não é bom para outras coisas. Então você pode estar se perguntando, tá bom, mas como funciona uma moeda dessas? Bom, algumas formas de se criar essa moeda local. Nos outros vídeos eu vou falar de outros tipos de moedas complementares que eu acho que também são bem bacanas. Inclusive, ontem eu estava almoçando com um cara que eu admiro muito, que trabalha com investimento de impacto e tal. E as moedas que eu vou trazer no próximo vídeo, na definição dele, nem são moedas. Então eu acho isso muito interessante, porque a gente começa a falar de um assunto que a gente nem sabe mais. Nem sabe mais. A gente precisa ir nas nossas definições para ver do que a gente de fato está falando. Então, essas moedas locais, que esses bancos comunitários emitem, elas têm mais ou menos a mesma estrutura, mas depende das suas parcerias, do seu contexto, das potências do seu local, das carências do seu local. Mas assim, eu vou dar um exemplo só para você ter um gostinho de como elas funcionam, mas vale muito ir no site do Banco Palmas, porque eles têm muito material legal. Tá? Mas só assim, um exemplo. Uma possibilidade é assim, você ganhou o seu salário, né? Sei lá, você chegou com... Você quer pegar seu salário, R$ 200, você quer transformar nas moedas do seu bairro. Então você chega no seu banco comunitário, pega os seus R$ 200 e troca por 200 moedas do bairro. E aí, algumas moedas são convertidas te dando um pouquinho mais. Os seus R$ 200 viram 210, 220, 206. Aqui no meu exemplo está 1 para 1, tá? E aí você vai no estabelecimento do seu local, você pode fazer um consumo normal. E aí pode ser dinheiro, tarjeta, notinha mesmo, ou moeda, ou pode ser em maquininha de cartão, que também é muito interessante, se for maquininha de cartão, porque dá para ficar melhor ainda para o estabelecimento local. Alguns estabelecimentos dão um desconto para você comprar na moeda local, outros não. Então depende muito da força que essa moeda tem, de como esse bairro está organizado e por aí vai. Então assim, quais estabelecimentos vão receber essa moeda? Não vai ser aquela franquia local de uma multinacional. Então a gente está querendo fortalecer a economia local. Então são estabelecimentos das pessoas que moram ali, produzem ali, fazem tudo ali. Mas a mercearia que vende um produto da multinacional pode? Pode, aí vai de cada um conversar quais são as regras, os princípios da sua própria moeda, tá? Mas aí você usa esse dinheiro para comprar ali naquele negócio, o dono daquele negócio vai receber aquele dinheiro, então ele vai gastar num outro negócio local, e num outro negócio local, e num outro, e com isso a gente está incentivando que esse gasto seja feito ali mesmo. Mas imagina que todo mundo compra do mesmo comerciante, ele recebe muito dinheiro desse dinheiro do bairro e ele não tem com o que gastar. O que ele faz? Bom, ele volta lá no banco comunitário, aí ele troca as 200 moedas locais que sobraram por 200 moedas real, no caso. Outras regras podem ser combinadas aí, mas esse é um exemplo bem simples. E é na medida em que essas moedas vão ganhando legitimidade na comunidade, eu já vi em alguns países os funcionários começarem a falar assim, eu topo receber parte do meu salário na nossa moeda complementar, 10%, 20%. Uma vez eu vi um prefeito que ganhava 70% do salário dele na moeda local. Ele gastava basicamente o dia a dia dele ali na cidade dele, ele mostrava um compromisso com a cidade, né? E os 30% que sobrava para aposentadoria, para poder viajar com a família, para poder fazer algum aporte, alguma grana que ele precise que a própria moeda local não consiga cuidar das necessidades dele.
Às vezes os próprios governos locais aceitam receber parte dos tributos, né, parte dos impostos nessa moeda local, o que dá um grande valor a ela também. Então, assim, cada lugar vai ter uma forma diferente. Se você quiser ver um exemplo muito legal, eu sugiro você ver um link que eu botei aqui embaixo da Mumbuca, que é uma moeda que o próprio Banco Palmas ajudou a desenvolver, que está circulando, se eu não me engano, em Maricá, no Rio de Janeiro, onde já está rolando royalty de petróleo. Então foi uma maneira do governo não só distribuir renda para a população mais pobre, como ao mesmo tempo fortalecer a economia local, os estabelecimentos locais. É um exemplo bem legal de como eles pegaram essa coisa da moeda complementar e plugaram em outras estruturas, tipo royalty de pré-sal. Como eu falei, algumas moedas já estão rodando com maquininha de cartão. Isso é muito interessante, porque os comerciantes que aceitam cartão, eles pagam uma porcentagem, às vezes uma porcentagem generosa da compra vai pro cara do cartão, né, para o operador ali, a empresa que fornece a ele a maquininha. Numa moeda complementar, se eles têm a própria maquininha deles, então eles podem às vezes cobrar uma porcentagem menor do que o cartão normalmente cobra, e essa porcentagem serve para o próprio banco comunitário, que é gerido pela comunidade sem fins lucrativos, para que ele possa manter a própria operação dele, pagar o salário das pessoas que lá trabalham e por aí vai. Então isso é um pouquinho sobre moedas complementares locais, para você ter um gostinho disso, que o Brasil, que a gente tem tantos motivos para falar mal do Brasil, a gente tem muitos motivos para falar bem do Brasil também. Então somos referência mundial nisso. Você pode imaginar que as moedas locais geralmente não estão em bairros tipo Leblon ou Ipanema, usando aqui minhas referências Rio de Janeiro. Então são em mais lugares como, por exemplo, Cidade de Deus, porque são economias que poderiam ganhar muito com essa união da própria renda e do trabalho que eles têm para serem investidos neles mesmos. E o Brasil tem essa super inovação de que o nosso próprio Banco Central reconhece isso como uma iniciativa legítima, e eu tiro o chapéu para o nosso Banco Central por fazer isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais de outras moedas complementares menos convencionais. Se você está curtindo essa jornada do dinheiro já está chegando ao fim, mas a gente vai entrar em outras jornadas interessantes ainda no tema economia, negócios e um futuro no mundo onde a espécie humana não só sobreviva, mas prospere, e não só meia dúzia, mas todos nós juntos. Então, se você está curtindo essas jornadas todas, assina o canal, curte, comenta, compartilha. Se você discordou, eu quero muito saber o que você discordou, o que você não gostou, porque eu definitivamente não tenho todas as respostas, nem tenho essa pretensão, então tenho muita vontade de aprender também com a sua experiência, tá bom? Então, agradeço a atenção, um beijo no coração e até a próxima.